Hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal, já que é um tema que eu costumo lidar principalmente ali com os meus mentorandos, porque eu considero o ouro e uma das principais formas de você ser aprovado no Step 1, Step 2, Step 3, independente dessas provas, que é o U-Word. Então, se o USMLE é uma opção para você, é uma curiosidade que você tem, e o U-Word com certeza vai figurar entre os seus bancos de questões, esse vídeo com certeza é para você. E como aqui eu vou falar o ouro, eu espero que vocês fiquem até o final para a gente conversar tudo sobre os mínimos detalhes. Então, claro, já deixo aquele lembrete amigável. Pessoal, vamos se inscrevendo no canal, vamos ativando o sininho, vamos dando like também, vocês estão me ajudando demais fazendo isso já. E eu espero continuar contando com vocês para a gente deixar esse canal cada vez maior e atingir mais pessoas. Então, like dado, se inscreveu no canal, bora pro que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e o U-World. Então, se você chegou aqui de paraquedas, você está realmente começando a entender o que é os steps, o que é o USMLE, Step 1, Step 2, Step 3 ou IT, vamos começar do início, voltando um pouquinho para trás. O que é o U-Word? O U-Word nada mais é do que um banco de questões. Se você não está familiarizado com esse termo, banco de questões é um conjunto de perguntas e respostas com explicações, e aqui nos Estados Unidos é muito mais comum do que propriamente no Brasil. No Brasil se solidificou mais com os últimos anos, mas aqui nos Estados Unidos, desde o início, as últimas décadas, isso é uma modalidade de estudo ativa que eles gostam muito aqui. Por quê? Dá resultado e é justamente você treinando do jeito que você vai ser cobrado no dia da prova. Então o U-Word figura entre um dos principais bancos, se não o principal banco. Quando eu pego no que eu acredito, ele é com certeza o banco que você vai ter, você tem que tê-lo, uma vez que ele tem uma grande semelhança com o Step 1 e o Step 2, e é justamente ele que a gente usa como algumas referências, como primeira passada, segunda passada, independente até mesmo do cursinho que você esteja fazendo, eles trazem o U-Word, e eu, muito sincero pessoal, eu nunca vi alguém falar que o U-Word não tem nada a ver com prova e dizer para você não fazê-lo. Na verdade, eu só vi isso acontecer quando a pessoa estava ou brincando ou tentando iludir um competidor. E isso não é o objetivo daqui, né? E eu queria frisar com vocês aqui a importância que esse banco de questões tem. Por quê? Ah, JV, você ganha alguma coisa por trás, você é dono do U-Word, você tem algum cupom que vai te dar uma porcentagem? Não. Assim, eu gostaria, mas a questão é que esse banco de questões, ele guarda uma semelhança tão grande, mas tão grande com o dia da prova, e a gente utiliza tanto o banco para fazer simulados, que eu já trouxe para vocês aqui, eu acho que vou deixar um card aqui em cima sobre como fazer simulado de graça, mas também os próprios simulados do U-Word, principalmente, geralmente o Self-Assessment 2, eles são excelentes preditores para sua nota no dia da prova. Eles basicamente vão dizer se você passa ou não passa, e se não passar, remarca a prova. Não tem contra-argumentação aqui, porque é muito bem estabelecido. É um dos métodos que a gente usa lá na mentoria, por exemplo. E também é um dos métodos que é mais disseminado quando a gente conversa sobre preparação para o Step 1 e Step 2. E, novamente, na própria plataforma você está tendo acesso a uma metodologia ativa, embasada, provada no decorrer do tempo, que está em constante atualização e é indicada quase como unanimidade entre todos os especialistas, mentores, cursos que oferecem algum tipo de preparação para essas provas. Então, agora que eu espero que eu já tenha convencido vocês da importância e da condição sine qua non do U-Word, a gente vai falar um pouquinho sobre suas features, né, as suas características, como usar. Então, começando principalmente da parte em que você adquire o banco de questões, você vai ativar a sua assinatura e ele vai começar a contar. A depender do pacote que você adquiriu, de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai conseguir também os simulados, mas a gente vai se focar aqui principalmente na parte do banco de questões, deixando os simulados para outro momento. E quando você abre o banco de questões, ele vai perguntar como que você quer fazer o seu banco de questões, uma vez que vão aparecer algumas opções, dentre elas, se você quer no formato timed, que é basicamente cronometrado, ou no formato tutor. Quais são as duas principais diferenças aqui? Quando você vai no formato tutor, ele pergunta qual é a opção certa, você seleciona aquela opção, você bota conferir e ele te dá a resposta, se você acertou ou não acertou. Já no formato cronometrado, você faz as questões do seu bloco, geralmente os blocos são de 40, então você faz as 40 questões, ele bota seus 60 minutos para você fazer seu bloco, que é o equivalente a 1,5 minuto por questão, então se você fizer 20 questões, ele vai dar 30 minutos.
Ah, e por que que isso é importante? Porque isso vai alterar se você está fazendo primeira ou segunda passada. E eu quero que vocês aguardem só um pouquinho que a gente vai já falar sobre isso. O que mais que é importante eu saber? Se você vai fazer no formato random, que é aleatório, ou no formato per subject, que seria por matéria. Novamente, o aleatório você pega questões das mais diversas áreas possíveis, enquanto que por matéria você vai escolhendo, você vai ticando os boxes que você quer estudar. Então, se eu estiver estudando só cardiologia, eu não vou botar aleatório, eu vou botar cardiologia. E dentro da cardiologia eu posso escolher. Eu quero só anatomia, eu quero só histologia, eu quero só fisiologia. E junto disso tudo, eles também têm os flashcards que ficam dentro do U-Word. Eu particularmente não gosto, porque eu prefiro o Anki. Uma vez que eu posso levar o Anki sempre comigo, uma vez que eu adquiri o Anki, eu tenho acesso a ele indefinidamente. Enquanto que o U-Word, tudo que eu boto dentro dele nos flashcards, uma vez que minha assinatura acaba, ela expira, eu perco. E antes da gente entregar aqui o ouro do vídeo, pessoal, que é como realizar a primeira e segunda passada, o que é isso, na verdade? Eu quero deixar o convite para vocês se inscreverem aqui no canal e dar curtir logo nesse vídeo também, que é justamente aqui a gente tem muito conteúdo sobre os mais diversos aspectos do USMLE, Step 1, Step 2, relatos, como fazer as coisas, dicas, o que você não pode errar, e tudo disponibilizado de forma gratuita. É basicamente um compilado que você só pegar o seu celular, você acessa tudo. Então fica o convite. E para quem está nessa preparação mais a fundo, quem precisa de algum tipo de ajuda, eu disponibilizo também aqui flashcards que eu utilizei para o Step 1, que era uma época que a gente tinha a nota de 3 dígitos, e foi principalmente por conta desse deck que eu consegui uma nota boa. Então se ele servia para aquela época em que a gente precisava por obrigação tirar uma nota boa no Step 1, com um Pass or Fail, com certeza ele vai auxiliar muito bem na aprovação de vocês. E para quem realmente precisa de uma ajuda mais especializada, precisa que alguém que pegue na mão, leve durante o processo, eu também ofereço o sistema de mentoria, em que a gente deixa realmente algo mais individualizado para o seu momento de vida, para o seu nível de inglês, qual parte do seu treinamento você está e onde focar. E por ser um processo bem complexo e longínquo, ter alguém mais calejado sempre é muito vantajoso. Claro, a ideia principal é não repetir erros que outras pessoas já repetiram. Se faz sentido para você, vou deixar um link aqui embaixo para a gente conversar no Instagram e qualquer coisa marcar uma sessão pre-mentoring para ver se realmente você se beneficia desse projeto. Recado dado, bora continuar. Primeira passada. O que é a primeira passada? Todas as vezes que você escuta primeira passada, o seu estudo está em primeira passada, sempre levando em consideração o U-Word. Então, se você não está na primeira passada ainda, o que é que significa? Você está com um banco secundário, você não começou o U-Word. Você estando na primeira passada, é a primeira vez antes de resetar o bloco que você está vendo todas as questões. E nessa primeira vez, como costuma se fazer? Óbvio que vai depender do seu nível de treinamento, o tempo que você quer fazer a prova, o seu nível de inglês com certeza vai ser importante aqui. Se você já teve alguma experiência antes com o U-Word ou com bancos de questões e agora está tendo o segundo momento, mas geralmente as pessoas fazem no formato per subject, eles escolhem a matéria e vão passando de matéria em matéria, e aqui eles botam no formato tutor. Como eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, eu vou deixar logo uma dica extra aqui para vocês que ficaram até agora, que é, se você já fez um banco, se você tem um inglês bom, se você já quer testar como é que é o dia da prova, bota alguns blocos no timed, no cronometrado, só para sentir aquela pressão inicial. Mas o foco aqui é aprender. Então, mais importante do que a resolução da questão é você depois entender o que a questão estava querendo te cobrar. Entender os níveis de raciocínio, se é o primeiro nível, se é o segundo nível, se é o terceiro nível, e principalmente, por que as outras alternativas estavam erradas. Aquelas questões que te deixam com dúvida, que você não gosta, são as melhores que você tem. Pode passar 5 minutos olhando só uma questão dessa. E outra coisa que a gente tem que conversar é que nesse primeiro momento, você vai demorar muito para corrigir um bloco. Então, não deixe isso subir a cabeça. Se você demorar 3, 4, 5 horas corrigindo o mesmo bloco de 40 questões, fica tranquilo, faz parte do processo. Vai melhorando conforme passa e na segunda passada isso vai ser muito mais rápido. Primeira passada foi. Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, que a gente vai lendo tudo. E qualquer coisa, se for uma pergunta muito boa, faz logo um vídeo em cima, como foi o caso desse aqui, sobre o U-Word. Então deixa aqui nos comentários que eu leio todos. Segunda passada. Na segunda passada, o que a gente tem de pressuposto? Você fez a primeira passada inteira, estudou tudo bem direitinho, ou seja, você fez 100% do banco. Algumas pessoas mais apressadas ignoram um pouco a segunda passada ou mudam. Como assim mudam? Elas não fazem a segunda passada como fizeram a primeira.
fazendo todas as questões 100%. Algumas fazem coisa de 70%, que já dá para ver boa parte das questões, e outras pessoas deixam para ver principalmente as dúvidas quando elas têm um pouco mais de pressa para fazer a prova. Mas na segunda passada, geralmente a gente faz como um modo cronometrado, porque aqui você quer se testar. Você já estudou todo o conteúdo, agora você quer testar a sua desenvoltura na hora de fazer uma prova. E randomizado. Então, além de cronometrado, você quer ter acesso a todas as questões, assim como acontece no dia da prova. Você vai simular os blocos. Então, se na primeira passada eu lia tudo da resolução da questão, na segunda passada eu deixo para ler principalmente o objetivo de aprendizagem, que vem no final da página, e aquelas opções que me deixaram com dúvida. Então, se eu fiquei com dúvida no item A, B e C, por mais que eu acerte, seja item B, o A e o C eu tenho que entender porque que não podem ser eles. Isso serve para o Step 1, Step 2, Step 3, para provas em geral. E talvez um ponto mais importante, que fica sempre no final do vídeo, obviamente. Então, se você ficou até aqui, esse é o meu obrigado, que é 3 dicas infalíveis, que é o bônus. Primeira delas, você vai fazer os seus simulados aqui na segunda passada. Então, o primeiro self-assessment do UWorld costuma ser feito quando você termina a primeira e vai começar a segunda, que é para você ter uma noção de desenvoltura mesmo, como a gente falou. Na segunda passada é quando eu foco na minha execução de prova. Segunda dica aqui é principalmente, você vai estar focando na execução de prova, né? Então você tem que ter uma metodologia de resolução de questões. Você tem que ter uma metodologia de resolução dos seus blocos de questões. Você vai fazer uma questão sempre começando lendo a pergunta guia, as opções depois na questão, por exemplo, ou vai seguir a ordem cronológica mesmo da questão? Isso depende muito de pessoa a pessoa. E a terceira dica é justamente, tem uma metodologia de simulado, porque essa metodologia que você utiliza nos seus simulados é justamente a metodologia que tem que estar enraizado, medular, para você só reproduzir no dia da sua prova. Então, quando você chegar para fazer o seu Step 1 e Step 2, a mesma coisa que você fazia no simulado, os mesmos minutos que você dava de descanso entre os blocos, o mesmo momento em que você separava para se alimentar, você vai repetir no dia da sua prova. Então, tenha metodologias. E eu queria pedir para vocês, pessoal, que deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês sentiram falta de alguma coisa, se vocês queriam ter alguma coisa a mais. E é justamente um jeito que eu tenho de ajudar mais. Então, vocês vão estar contribuindo para eu trazer conteúdos que valem mais a pena serem assistidos. E, no final de contas, vocês estão me ajudando a ajudar. Então, tá ótimo. E esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Se ficou comigo até agora, já deixa o like, já se inscreve no canal. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!